Seja bem-vindo, é hora de conferir os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal aqui na TV Justiça. Plenárias, começa agora. Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 16 e 17 de setembro de 2015. Karina, são duas sessões, mas um único tema e inversamente proporcional à quantidade de processos da semana, um tema de peso. Não, sem dúvida alguma, Cadu, a retomada do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade que questionava a possibilidade de empresas, pessoas jurídicas privadas contribuírem, financiarem as campanhas políticas foi o tema de destaque e o tema único da sessão da plenária da quarta e da quinta-feira dessa semana. Na quarta-feira, o ministro Gilmar Mendes proferiu seu voto vista, que já havia feito em abril de 2014, considerando que o julgamento começou em dezembro de 2013, e na quinta-feira, os demais ministros que ainda não haviam proferido seu voto, ministra Rosa Weber, ministra Carmen Lúcia e ministro Celso de Mello, concluíram o julgamento e por decisão de maioria feita no plenário do Supremo Tribunal Federal, acabou sendo declarada inconstitucional a possibilidade dessas empresas, dessas pessoas jurídicas de direito privado contribuírem para o financiamento de campanhas políticas. Essa ação chegou até o Supremo Tribunal Federal por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Conselho Federal da OAB, que questionava dispositivos tanto da lei das eleições como também da lei que rege os partidos políticos, questionando justamente esse tipo de financiamento de campanha. Apontava, inclusive, o financiamento por pessoas físicas, que acabou sendo mantido como está, mas o Supremo acabou declarando a inconstitucionalidade desse financiamento por parte das pessoas jurídicas. Vários argumentos foram trazidos ao plenário do Supremo Tribunal Federal e as balizas para que o Supremo considerasse essa inconstitucionalidade veio em torno, foi deliberada em torno da violação ou da possível violação de diversos princípios constitucionais, como o princípio republicano, a democracia, o princípio da isonomia, a paridade de armas, não é? E um controle da normalidade nas eleições. Esse foi o resumo que foi feito ao finalzinho da sessão plenária da quinta-feira pelo ministro Ricardo Lewandowski, que já havia proferido o seu voto em abril de 2014, como eu disse, quando vários outros ministros também já haviam votado, como o ministro Marco Aurélio, que julgava parcialmente procedente essa ação direta de inconstitucionalidade. O fato é que o julgamento foi concluído, como era a grande expectativa, e declarada a inconstitucionalidade de alguns dispositivos dessas duas leis que mencionamos. Pois é, na sessão plenária da quarta-feira vamos voltar, portanto, à primeira sessão desta semana. Houve a apresentação do voto vista do ministro Gilmar Mendes e o plenário do Supremo, então, suspendeu, na sessão da quarta, a análise da ação que questiona doações de empresas para campanhas eleitorais e partidos políticos. E o julgamento foi retomado na sessão plenária da quinta-feira. Vamos ver como foi a sessão da quarta-feira. O início da discussão foi em dezembro de 2013, mas o julgamento foi interrompido com o pedido de vista do ministro Teori Zavascki. Em abril do ano passado, o tema voltou ao plenário do STF e o ministro Teori votou pela constitucionalidade do financiamento empresarial. Apesar do voto divergente, 6 ministros se manifestaram contrários às doações, inclusive o relator, ministro Luiz Fux, e o ministro aposentado Joaquim Barbosa, motivo pelo qual o recém-chegado ministro Edson Fachin não vota. Quando o julgamento estava com o placar de 6-1 pela proibição das doações, o ministro Gilmar Mendes levantou o questionamento de que não é possível afirmar que proibir as doações por parte de pessoas jurídicas resolveria o problema da corrupção em campanhas eleitorais. A simples exclusão das pessoas jurídicas não solucionará os problemas historicamente identificados pela Justiça Eleitoral. Mormente porque mantidas as atuais regras das disputas eleitorais que demandam custos elevados de campanha. O número de doações poderá aumentar significativamente, ampliando por conseguinte o volume de material a ser apreciado pela Justiça Eleitoral em processo de prestação de contas, o que inviabilizaria por completo a necessária transparência que deve permear os pleitos eleitorais. Contudo, não havendo aumento do número de doações por pessoas físicas, possível cenário que se avizinha, considerando-se que uma tradição não se muda da noite para o dia, não tenho dúvidas de que essas doações simplesmente não passariam pelo crivo da Justiça Eleitoral para os candidatos, pois os candidatos optariam pela informalidade.
seja pela via do Caixa 2, seja pela via da criação do doador laranja. É claro que nossos mecanismos de controle estão falhando. Há muito trabalho a ser feito na direção de uma reforma política eficiente. Nisso concordo com os votos aqui já proferidos, que reduza custos de campanha e aumente a transparência dos financiamentos. A procedência desta ação, muito embora sob a sincera crença de que a Corte estará contribuindo para o aperfeiçoamento da democracia, encerrará qualquer possibilidade de reequilíbrio do processo eleitoral. Como no Evangelho, querendo fazer o bem, ministro Fachin, estamos fazendo o mal. Por isso, presidente, acompanhando a divergência inaugurada pelo ministro Teori Zavascki e pedindo todas as vênias a todos os demais ministros que já votaram, voto pela total improcedência da presente ação direta de inconstitucionalidade. Ao fim da argumentação, o ministro Gilmar Mendes acompanhou a divergência e votou pela total improcedência da ação, ou seja, pela permanência do financiamento empresarial a campanhas eleitorais. Bom, Karina, foi a sessão plenária da quarta-feira, a apresentação do voto do ministro Gilmar Mendes, como vimos, ele acompanhando a divergência aberta pelo ministro Teori Zavascki. Agora, aqui vem uma curiosidade, porque na sessão da quinta-feira o julgamento foi retomado e quem se manifestou inicialmente pela ordem de votação seria a ministra Rosa Weber, que efetivamente votou, mas quem falou primeiro foi o ministro Teori Zavascki, que já havia votado. Como é que é isso? Exatamente. Logo no início da sessão da quarta-feira, o ministro Teori Zavascki disse que talvez gostaria de complementar o voto que já havia proferido no ano anterior. E isso foi feito no início da sessão plenária da quinta-feira, já que, como você disse, o ministro Gilmar acabou votando ao longo de toda a sessão plenária da quarta, sem nenhuma interrupção. Então, quando dada a palavra ao ministro Teori Zavascki, ele manteve o seu posicionamento no sentido do julgamento da improcedência da ação, mas ele propôs, a princípio ele dizia que o problema maior não era no modelo explicitado nas duas leis, mas sim uma falta de fiscalização e a grande corrupção que envolve esse financiamento de campanhas. E na quinta-feira ele acabou propondo que talvez fossem inseridos ou dada uma explicitação muito maior às vedações previstas nessas duas leis questionadas. Então ele propunha que as empresas que de algumas ou suas coligadas que tivessem contratos onerosos com a administração pública não poderiam financiar campanhas. Então, essa seria talvez a explicitação de uma das vedações. E também que as empresas privadas que tivessem contribuído com a campanha de partidos políticos, né, não poderia contratar com a administração até uma gestão subsequente. Essa complementação do voto do ministro Teori Zavascki foi explicitada, como eu disse, na sessão de quinta-feira, mas acabou não revertendo o voto dos ministros que já haviam proferido a sua manifestação, como o ministro Marco Aurélio, o ministro Ricardo Lewandowski, até mesmo o ministro Joaquim Barbosa, já aposentado, razão pela qual, então, o ministro Edson Fachin, que entrou na vaga deixada pelo ministro Joaquim Barbosa, não pôde votar, o plenário acabou, por maioria, decidindo pela inconstitucionalidade da norma, apesar dessa sugestão dada pelo ministro Teori Zavascki. Mas, na quinta-feira, o ministro Celso de Mello foi o único ministro a votar e também divergiu do relator ministro Luiz Fux, no sentido da constitucionalidade das normas. Só para reforçar, foi o único que votou na quinta-feira, acompanhando a divergência. Exatamente. Então, nós tivemos apenas 3 votos divergentes, entendendo que não haveria qualquer inconstitucionalidade na possibilidade dessas empresas participarem dessas doações e do financiamento de campanhas políticas, mas a maioria que se formou acabou seguindo o ministro Luiz Fux, apenas o ministro Marco Aurélio, que votava pela procedência parcial dessa ação direta de inconstitucionalidade. Se acrescentou justamente na sessão plenária da quinta-feira, só que exatamente acompanhando o ministro relator, a ministra Rosa Weber e também a ministra Carmen Lúcia, como aliás vamos ver na reportagem agora. Na sessão plenária da quinta-feira, como já adiantou a Karina, o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a doação de empresas privadas a candidatos e partidos políticos. O julgamento foi retomado com o ministro Teori Zavascki, que pediu a palavra para reafirmar o voto apresentado em abril do ano passado, quando decidiu pela permanência das doações de pessoas jurídicas a campanhas eleitorais. Na sequência, foi a vez da ministra Rosa Weber, que seguiu a linha já manifestada pela maioria, ou seja, contra as doações. A legitimidade da escolha dos candidatos é valor maior a ser perseguido e a exigir, assim, seja assegurado o exercício da soberania popular
por meio de voto com igual valor para todos, enquanto que a disputa eleitoral propriamente dita deve ser informada pela igualdade de chances. De rigor, por isso, verificar se os critérios erigidos nos dispositivos legais que examinamos convergem à realização da igualdade. E aí que concluo negativamente na linha do voto do eminente relator. O que tendo e defendo no meu voto é que o fator de discrime que autorizaria tratar desigualmente os cidadãos não me parece adequado à finalidade de assegurar a normalidade, a legitimidade do pleito eleitoral. Sabemos que isonomia significa, em última análise, tratar desigualmente aos desiguais, visto por este ângulo, na medida em que se desigualam. E a medida dessa desigualdade, a meu juízo, aqui não se verifica, porque eventualmente, um utópico, um visionário, poderia, tendo, quem sabe, parcos recursos, querer fazer a doação de um veículo cujo valor, eventualmente, superasse os rendimentos do ano anterior. Então, por essa razão, um quer dar uma bicicleta, o outro um carro, quem sabe, e o do carro estaria limitado. Por isso que eu digo, esse fator de discrime utilizado neste preceito legal me parece mais voltado e preocupado com a saúde econômico-financeira do contribuinte, no caso, do cidadão que quer fazer a doação, do que a finalidade do preceito. Por isso é que eu entendo que o fator aqui de discrime não se legitima, e não se legitimando, eu entendo afrontado o princípio da isonomia na linha do voto do relator. A ministra Carmen Lúcia também votou pela procedência da ação. Compete a nós, juízes, fazer com que não haja esse contorno e que se resguarde a legalidade. E por isso mesmo, tudo aquilo que pode fazer com que, na dinâmica das instituições, se tenha o resguardo desses princípios constitucionais, da formação da vontade popular, por quem é do povo, ou seja, o cidadão é que participa do processo, em qualquer condição, de candidato ou de eleitor, de eleito ou de participante como militante de uma determinada ideologia ou de uma determinada agremiação. A participação no processo depende dessa condição de cidadania que é própria da pessoa física, e por isso mesmo eu considero que está, sim, contrária à Constituição, a norma que estabelece essa condição. Também considero que a igualação de doadores é que faz com que nós não tenhamos os desvirtuamentos, ou pelo menos propicia que não se tenha, tal como posto. E aí chama atenção ao que já foi chamado a atenção em muitos dos votos, ontem o ministro Gilmar enfatizou isso, qualquer que seja o modelo, o essencial é o controle realmente, um controle feito e bem feito, e as dificuldades de exercício desse controle. Qualquer que seja o resultado, portanto, a que se chegue, e mesmo que seja o da inconstitucionalidade, que venha um outro marco normativo, como previsto no voto do ministro Fux, haverá de se esmerar sempre nos sistemas de controle, porque é daí que decorre, talvez, a maior lisura do processo, a probidade e, portanto, uma democracia na qual os cidadãos brasileiros possam confiar e poder ter a segurança de que, num processo eleitoral, não se tem desvirtuamentos por uma influência que acaba desigualando candidatos e desigualando partidos e desigualando, portanto, desequilibrando o processo, mas principalmente moralizando, e nós temos a ética constitucional devidamente resguardada. Eu, como disse, não vou fazer a leitura do voto, presidente, mas concluo no sentido de acompanhar o ministro relator na sua conclusão, na parte dispositiva na sua conclusão, no sentido de julgar procedente a presente ação. Último a votar, o decano do STF, ministro Celso de Mello, votou de acordo com a divergência pela permanência das doações vindas de pessoas jurídicas. Acompanho o eminente relator no ponto em que Sua Excelência rejeita as questões prévias que foram suscitadas. E louvo o voto do eminente relator, tanto quanto dos demais ministros do tribunal,
votos cujo conteúdo demonstra o alto relevo jurídico, constitucional, político, da controvérsia que se instaurou no âmbito desta Corte. Eu destaco inicialmente em meu voto, analiso vários tópicos nos quais o voto se divide. A questão da soberania popular e do seu exercício, o problema da influência decorrente do abuso do poder econômico, o tema pertinente ao direito de apoiar e de buscar a implementação de determinada agenda política, especialmente no âmbito do parlamento, o tema das doações eleitorais, tal como ele foi ao longo do tempo desenvolvido, tratado por diversos diplomas legislativos brasileiros. É certo que a Constituição da República, ela não cuida nem regula de modo específico esse tema. Ela se limita a ressaltar que o abuso do poder econômico, não a utilização do poder econômico, mas o abuso do poder econômico não será tolerado, sob pena de comprometimento da normalidade e da legitimidade do processo eleitoral. É o que prescreve, de modo muito claro, o parágrafo 9º do artigo 14 da Constituição, a que se segue o parágrafo 10, que permite o ajuizamento da ação de impugnação de mandato eletivo, a denominada AIME, não é? No prazo de 15 dias úteis a contar da expedição do diploma, em determinadas situações, uma das quais aquela em que haja a constatação de efetiva interferência abusiva do poder econômico. Note-se, portanto, que a Constituição não estigmatiza, não proíbe, nem revela hostilidade à atuação do poder econômico nas campanhas eleitorais. O que a lei fundamental veda, isso sim, é o exercício abusivo do poder econômico. Tanto que o abuso do poder econômico poderá gerar situações de inelegibilidade. E é o que realmente ocorre. Nós sabemos que o abuso do poder econômico, precisamente por comprometer a legitimidade do processo eleitoral, justifica a imposição a partidos políticos, a candidatos e mesmo aos doadores, o abuso do poder econômico justifica a imposição a eles de sanções, por entender que não há situação de incompatibilidade com o texto da Constituição e por reconhecer a plena legitimidade da doação eleitoral efetuada por pessoa jurídica de direito privado, considerando que a questão essencial reside precisamente na necessidade de contenção do abuso e não na interdição da prática regular do poder econômico, nos exatos termos, o que diz a Constituição, que não tolera o abuso do poder econômico, mas não o seu uso regular. Eu peço vênia para, acompanhando o dissenso, julgar improcedente a apresentação direta. Dessa forma, a votação quanto à constitucionalidade ou não da ação terminou em 8-3 pelo não financiamento empresarial. Assim, se torna proibida para as próximas eleições, seja do Legislativo ou do Executivo, todo tipo de doação para políticos ou campanhas eleitorais por parte de empresas privadas.
Tema bastante debatido, portanto, tema com diversos aspectos que foram abordados profundamente nos votos apresentados. Em alguns casos, como o caso do voto da ministra Carmen Lúcia, que tem um voto igualmente longo, mas fez uma apresentação de um resumo, não é uma opção que pode ser feita dependendo da situação. E havia, nesse sentido, até uma expectativa, Karina, de que talvez a sessão plenária tanto a da quarta-feira quanto a sessão plenária da quinta-feira, que esse julgamento pudesse se estender. Mas, na verdade, nós tivemos o encerramento dessa questão, desse julgamento, já na sessão plenária da quinta-feira. Exatamente, Cadu. A ministra Carmen, no seu voto, ela falava justamente do princípio da igualdade, da paridade de armas, não é? Aquele candidato ou partido que tivesse uma maior soma de recursos teria a maior potencialidade de angariar recursos com essas empresas e aí, quando no poder, beneficiá-las em razão dos seus interesses dentro da própria administração pública e que isso acabaria sendo uma violação do princípio da isonomia. Mas o mais importante é que essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ela foi tomada em sede de ação direta de inconstitucionalidade, que nunca é demais a gente frisar que nesse controle concentrado de constitucionalidade, as decisões do Supremo, elas são de caráter vinculante. Então, qualquer outra lei que venha a ser promulgada, publicada pelo Executivo e Legislativo, pode ferir essa autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal e ter as mesmas consequências desses dispositivos, tanto da lei das eleições como a lei dos partidos políticos. E algo interessante que, depois da sessão plenária de quinta-feira, em entrevista dada pelo ministro Luiz Fux, relator dessa ação direta de inconstitucionalidade, foi suscitado o fato de que, na semana passada, o Congresso Nacional teria aprovado um projeto de lei alterando a lei das eleições e permitindo essa doação de financiamento por parte de empresas e que ainda está pendente de sanção e veto pela Presidente da República. E o ministro frisou, se esse projeto vier a ser sancionado prevendo essa possibilidade, já vai, de uma certa forma, ofender a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, que, repito, insisto, é de natureza vinculante e tem força normativa e deve ser observada para toda a legislação que vier a ser editada. Então, temos aí, né, que aguardar ainda a sanção da Presidente da República em relação a esse projeto referido pelo ministro Luiz Fux, com a certeza de que, para as próximas eleições, como dito na reportagem, para as eleições municipais, não é, nas próximas eleições, não poderá haver esse financiamento de campanha por pessoas jurídicas ou empresas, de acordo com o Supremo Tribunal Federal. Bom, sessão plenária, portanto, desta quinta-feira, com a decisão do Supremo Tribunal Federal em relação a este processo, nós temos a expectativa agora da próxima semana com novos julgamentos no plenário do STF. E, portanto, Karina, isso significa que já temos encontro marcado. Encontro marcado na próxima quarta e quinta ao vivo no direto do plenário e no final de semana com plenárias. Obrigado pela companhia, como sempre. Continue conosco aqui, na TV Justiça.